Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor Ítalo Diego, do curso de Desenvolvimento de Sistemas, e hoje a gente vai caminhar um pouquinho aí na unidade 4 da nossa disciplina, beleza? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre CSS3, que é uma linguagem de estilos, certo? E que a gente precisa compreendê-la muito bem em correlação com o HTML5, que a gente estudou na unidade passada, na unidade 3, certo? O que é CSS? Né? CSS é uma linguagem, como eu já falei, de estilos, que visa estilizar, ou seja, trazer padrões e personalização aos objetos HTML, certo? CSS é uma linguagem de programação? Não. Muitas pessoas acreditam que CSS, assim como HTML, são linguagens de programação e não são, tá? O CSS, como bem dito, é uma linguagem de estilização, beleza? Então, ela vai configurar os estilos dos objetos. É uma linguagem da Open Web, ou seja, é um padrão aberto em relação às suas tags e às suas capacidades, vamos assim dizer, e é padronizada pela W3C, que é um consórcio que padroniza a linguagem CSS, assim como HTML, certo? Então é importante aí, se você quiser seguir os padrões, você dá uma observada lá no site do consórcio W3C, beleza? Passando aí na tela. O que podemos estilizar com CSS? Eu posso dizer que quase tudo dentro de um site. Textos, você pode definir as fontes, as cores, as sombras, né? Tudo que permeia sobre os textos em uma página web, você pode determinar o estilo usando o CSS. Caixas, né? Entenda como tabelas, caixas, qualquer forma que você disponha no site, você pode configurar a sua altura, a sua largura, a sua borda também, certo? Você deve ter entrado em alguns sites que em uma caixa você tem um dos lados com um formato diferente, com a personalização diferente. Isso é feito no CSS, tá? Layout. Quando a gente fala de layout, a gente está falando da posição, do comportamento dos objetos dentro de uma página web, certo? Então, tudo que você tem ali disposto em um website, vou dar um exemplo bem prático aí. Redes sociais, né? As mais famosas aí que você tem em mente. Quando você acessa através do computador, você tem um formato de layout diferente daquele que aparece no smartphone, tá? Então, esse comportamento é definido pelo CSS, tá? A gente vai estudar um pouquinho mais nessa aula 4 sobre Media Query, que é muito importante esse conceito no dia de hoje, por conta dos smartphones, certo? Então, vamos evoluir aqui no slide. Fundamento CSS. É muito importante que você entenda como se constrói os códigos CSS, porque se você não entender essa premissa, você não vai conseguir evoluir no conteúdo, tá? Então, como é que se escreve de fato um comando, né? Um código CSS? Veja na tela que a gente tem um seletor, né? Temos a propriedade e o valor. O que danado é seletor, propriedade e valor? Vamos ver, um por um aqui. Seletor CSS, né? O seletor identifica o elemento HTML que irá receber aquela estilização, aquela personalização, certo? Quando a gente fala de elemento HTML, a gente está falando de uma classe, de um ID, que a gente já viu lá no HTML5, o que são esses itens, né? Mas recapitulando, os elementos HTML pode ser qualquer objeto que está ali no site, né? Como a gente falou, um texto, um tópico, uma caixa, qualquer coisa desse tipo, certo? E quando a gente evoluir aqui nos códigos, que eu vou trazer daqui a pouco para você, você vai entender melhor isso aí na prática. Então, isso é o seletor CSS, certo? Propriedade CSS. A propriedade especifica qual aspecto do elemento será personalizado. Ou seja, o que é que eu estou personalizando naquele objeto? A fonte, né? A cor do texto,
O canto da caixa, se eu quero um canto arredondado, uma aresta pontuda, tudo isso aí eu consigo definir no CSS, tá? E claro, o comportamento. Valor, né? O valor é de fato a condição que eu vou dar à propriedade. Qual a cor que eu quero daquele texto? Então eu vou lá, eu defino o seletor, certo? Coloco a propriedade, eu quero a cor azul na fonte de determinado objeto. Então eu vou lá e determino isso no valor CSS, certo? Só voltando aqui um pouquinho a tela para trazer como é que se dispõe o CSS quando você vai criar um estilo, tá? Para ficar bem capitulado aí. Beleza. Então vamos à parte mais importante dessa aula, que é o layout responsivo, tá? E a gente vai tratar aí de Media Query. A Media Query possibilita aplicar estilos específicos de acordo com o dispositivo do usuário. Ou seja, se ele está acessando através de um computador, se ele está acessando através de um smartphone ou de qualquer dispositivo computacional que tenha um browser, que tenha um navegador e que possibilite acessar um website, uma página, certo? A gente pode levar em consideração nessas personalizações a largura da tela, a altura da tela e até mesmo a resolução, bem como o sistema operacional, certo? Salvo engano, até o momento, o CSS está programado para identificar somente algumas versões do Windows. Então, dependendo da tag que você use, né, levando em consideração aí o sistema operacional, ele só vai funcionar bem quando se tratar do Windows. Por que é interessante isso? Né? Não somente a questão do Windows, mas de identificar o sistema operacional. Eu posso trazer um plano de fundo, eu posso trazer um comportamento diferente para cada sistema operacional, certo? Vocês já devem ter, por exemplo, acessado uma página de download e aquela página identificar automaticamente qual que é o seu sistema operacional e informar o download correto, não é verdade? Então, isso acontece através do CSS também. É um recurso que está disponível aí na linguagem para a gente fazer, através da Media Query, essas estilizações na nossa página, certo? Acompanhe comigo na tela o código que eu vou disponibilizar aqui para vocês. Vamos fazer um estudo aqui, certo? Desse código. A gente viu lá na aula 3 que a gente define um HTML, né, através do doctype, traz as tags principais, HTML e o head, né? Tem aqui o title, que define o título, e aqui eu começo de fato, ó, o estilo, o CSS. Essa parte do código aqui é CSS puro, o restante é HTML, certo? Acompanhe comigo. Eu abro a tag style e inicio aqui a classe coluna. Dentro da classe coluna, eu estou trazendo algumas definições, certo? Eu estou dando 100% aqui de width, o float, né? Como é que vai flutuar aqui os objetos? À esquerda, ou left, eu tenho a cor de fundo, que é um azul claro, né? O espaçamento, o tamanho da borda, né? do box, na verdade, que é border box, e o alinhamento do texto centralizado. E qual que é o espaçamento da margem aqui inferior? 20 px. Tá? Beleza. Isso aqui é um comportamento que vai trazer para todos os dispositivos, certo? Porém, eu estou definindo através da Media Query aqui, ó. Eu defino aqui objeto média com arroba e determino que se a resolução, né, que na verdade é a largura da tela, for de 750 para baixo, eu vou reduzir a coluna em 50%. Tá? O que é que isso vai acontecer? A gente vai ver daqui a pouco o resultado. Então, eu concluo a Media Query aqui. Veja que eu estou fazendo somente um ajuste, levando em consideração a largura da tela. Tá?
E o comportamento é o quê? Fazer com que essa coluna se reduza em 50% do seu tamanho. É muito importante a gente trazer percentual, né, proporções, para que haja um cálculo automático do browser. Se eu trouxer tamanhos específicos aqui, dependendo da resolução do dispositivo que está acessando, não vai ficar legal. Vai ficar quebrado a página, o texto, coisas desse tipo. Então, eu finalizo aqui a tag style, né? E venho aqui no corpo da página. Eu criei duas divs aqui, ó, certo? Que são as colunas, de fato, com o tópico coluna 1 e o seu respectivo texto, que é um parágrafo. Na segunda div, né, veja que a classe aplicada aqui, ó, é coluna. Não é mera coincidência, porque eu defini aqui no CSS a classe coluna. Então eu quero que, se isso aqui acontecer, as minhas divs se comportem como eu projetei, certo? Então vamos aqui ao exemplo prático. Então, deixa eu dar um F5 aqui. Perceba que eu estou em tela cheia. Então, o comportamento que eu defini lá, comum a todos os dispositivos, é que essa disposição de tela fique assim. Se eu minimizar parcialmente a tela, vocês vão ver o que é que vai acontecer. Ó. Houve uma quebra automática da coluna, certo? Então, se eu reduzir aqui, ó, ele vai trazendo o texto para o centro, ó, sem mexer no texto, sem fazer quebra, sem nada. Ela vai automaticamente proporcionando a minha tela. Se eu maximizo novamente, eu saio daquela largura mínima de 750 px que eu configurei e o comportamento é modificado novamente. Certo? Então é isso. A gente fez um breve resumo aí dessa aula, tá? Eu espero que você tenha entendido e qualquer dúvida que venha a acontecer em relação a esse exemplo e aos conteúdos dessa unidade 4, eu peço que você escreva no fórum da nossa unidade 4, que a gente vai responder com o maior prazer. E só lembrando, não esqueça de revisitar ou visitar os nossos outros artefatos. E cuidado aí com os prazos e com o nosso calendário. Beleza? Forte abraço e até a unidade 5.